even in the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do could separate my love from you. You came shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do could separate my love from you. You came valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do could separate my love from you. You came to the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do could separate my love from you. You came valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do could separate my love from you. Valley of the shadow of death. Somos áreas sem ti, Pai. Oh Deus, Deus, Tu és santo, Deus, Tu és maravilhoso, Jesus, Pai. Oh Deus, tudo é perda sem ti. Tudo é perda se não tem a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença é o que me basta. Do que adianta eu dar o mundo inteiro? Minha alma se perder sem ti.
te levarei por onde eu for. Oh, Maria, Corina, Xerebari. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu sou. Só tua presença eu te levarei por onde eu for. Espírito Santo de Deus, nós chamamos a tua presença nessa manhã. Pai, venha nos encher, Senhor, encher o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento e tudo que há em nós, Pai, para que o Senhor seja suficiente. Senhor, tira de nós todo descontentamento, toda falta, toda escassez. Pai, que a nossa mente possa entender, que a nossa mente possa compreender que o Senhor é tudo que nós precisamos. Senhor, derruba no nosso coração todos os altares que nós levantamos. Tira do nosso coração, Senhor, toda oferta que nós estamos oferecendo a outros senhores, a outros deuses. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja único, que o Senhor seja suficiente. Pai, que a nossa alma seja sedenta só por Ti, que o nosso contentamento encontre alegria, esperança, fé somente em Ti. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a sermos verdadeiros, nos ensina, Pai, a termos uma fé firme, uma fé constante, Senhor, uma fé que não oscila. Pai, que a nossa confiança não esteja em qualquer outro, mas apenas em Ti. Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração não seja um coração dividido, que a nossa mente, Pai, seja uma mente que confessa o Senhor Jesus em todos os nossos pensamentos, que o nosso desejo, Senhor, seja o mesmo desejo do nosso coração, que tudo em nós, Senhor, arda somente por aquilo que é Teu. Pai, nós não queremos estar aqui, Senhor, por religiosidade, mas nós queremos estar aqui, Senhor, em verdade, porque nós conhecemos um Pai, porque nós conhecemos um Deus, porque o Senhor nos libertou, porque o Senhor nos lavou, porque o Senhor nos justificou. Senhor, nos atrai para mais perto de Ti, atrai o nosso coração, Senhor, para pulsar junto com o Teu. Senhor, tudo que está em nós, que está nos tirando, Senhor, do Teu caminho, que está nos fazendo desviar, Senhor, arranca de dentro de nós, para que o Senhor seja único, para que o Senhor seja de fato o Senhor das nossas vidas. Toma o controle nessa manhã. Nós nos oferecemos, ó Deus, como um sacrifício vivo, como um aroma suave para Ti, para que a nossa vida Te adore, Senhor, com tudo que nós somos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, igreja maravilhosa. Graça e paz, irmãos. Um bom dia. Mais alto, bom dia. Aê, tá todo mundo acordado, né, pastor? Glória a Deus. Irmãos,
Graças a Deus, não tem... É muito maravilhosa essa oportunidade, agradeço aos pastores. E hoje é o meu dia de trazer aqui a palavra referente à oferta. Vou pedir que os irmãos abrem no livro de Provérbios, um livro que eu me identifico muito, 3:9. Amém? Vamos lá. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Bom, o texto aqui já está dizendo tudo, né? E contar um pouco do meu testemunho aí, que já essa temporada desse ano não foi fácil, mas com a honra do Senhor tudo se resolveu. No passado, há 6 anos atrás, eu entrei numa empresa e comecei com um cargo de manobrista, né, uma empresa de estacionamentos, Índigo, e desde já, com 6 meses, eu fui promovido e a cargo de confiança e fui seguindo a vida. E passou um tempo, eu tive 2 promoções. Esse longo período, entre 2 a 4 anos. Até aí legal, né? E com meu desempenho no dia a dia, eu tive uma promoção para ter um cargo de gestor. E não foi fácil durante esse período de 2 anos, né? E a gente tem que agradecer muito aos nossos pastores que cuidam da gente, porque não é fácil cuidar de pessoas. Para quem sabe, quem cuida de pessoas não é fácil. E nesse longo período, entre 2 anos, minha vida virou um transtorno muito grande. Eu me adoeci mentalmente, até fisicamente também, muita dor de estômago, já sou muito ansioso. Hoje o pastor falou de ansiedade, né, pastor? E infelizmente é isso mesmo. E no decorrer, fui passando por esses processos, muito triste. Eu tinha um salário muito, assim, bom, né? E fui passando por uns processos muito não legal. Eu saía da empresa, eu ficava muito nervoso, porque não tinha vida. Chegava em casa, a empresa me ligava, eu descontava minha ira, minha raiva na minha esposa, nos meus filhos, nos meus pais, até pessoas que estavam próximas de mim, acontecia esses processos comigo. E uma coisa que me tocou, né? Falei, gente do céu, por que está acontecendo isso comigo? E eu, uns tempos atrás, eu não era fiel, né? E por um longo período eu comecei a entender como isso faz a diferença na nossa vida. E por um longo período, se passaram, eu comecei a entregar o dízimo. E muitas coisas foram acontecendo naturalmente, que eu nem percebia. Então, para mim, eu entendi, né? Entendi qual que eram os processos dentro da fidelidade com Deus. E comecei a entregar. E comecei a orar, Senhor, será que é isso mesmo que faz parte da minha vida? Será que é isso mesmo que eu preciso? Eu tenho um salário até que legal, mas está me fazendo mal. O pastor chegou até a orar, falou, Rodrigão, eu vou orar para você não trabalhar mais nem sábado, nem domingo, e você vai arrumar um emprego. Muito obrigado, viu, pastor? O senhor lembra disso, né? E eu tomei a decisão e pedi para Deus, me ajuda, que eu preciso melhorar, eu preciso passar por esse processo. Deus falou assim, Rodrigo, vai e faça. Eu fui pedir meu desligamento, com 6, quase 7 anos de empresa, e não tive medo em nenhum momento, porque eu sabia que Deus estava comigo. Deus estava presente na minha vida, junto com a minha família, e minha esposa me apoiou, me deu maior força, e eu pedi meu desligamento. Saí da empresa com 6 anos e Deus honrou comigo. Menos de um mês eu já estava empregado.
E não faltou nada em casa, não faltou nada. E eu glória, muito obrigado, Senhor. Não faltou nada, porque Deus honrou comigo, Senhor. É isso, pessoal. Isso é um pouquinho um dos testemunhos que eu tenho para oferecer. Que Deus é maravilhoso e Deus honra. Amém? A nossa salva. É isso. Muito obrigado, Senhor Jesus. Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, dentro de Ti, Pai, nesse momento serão entregues, Senhor, de coração, a primícia, a oferta e o dízimo, Senhor Jesus. Desde já a gente te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, igreja, graça e paz. Vocês estão felizes hoje? Glória a Deus. Que alegria estar mais um dia na casa do Senhor para poder adorar, para poder louvar a Ele, né? Ontem, no finalzinho da tarde, o paizão me mandou uma mensagem, me convidando para trazer a mensagem hoje. E eu estava lá, na hora que ele me mandou mensagem, organizando as coisas do hambúrguer que a gente fez, que fiz ontem aqui, né, na vigília. Aí eu falei, amém. Aí ele falou, o tema é gratidão. Eu falei, bom, então um tema já está mais fácil, né? Quando não tem um tema, você tem que ficar pensando qual é o tema e orando para Deus dar um tema. E eu comecei mas fazendo o hambúrguer lá, temperando a carne, já fui no YouTube, coloquei umas ministrações lá de gratidão, comecei a ouvir. Falei, Deus, me ajude, me dê graça, para que eu venha falar desse tema tão importante para a tua igreja, e que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor a falar. E eu creio que Deus tem uma palavra muito especial nessa manhã, porque eu não tive tempo de me preparar do jeito que eu queria me preparar. Sempre quando eu sou convidada a ministrar, eu gosto de ir lá, olhar, ler livros, me preparar, e eu não tive esse tempo. Mas eu creio que Deus vai fazer, que Ele permitiu que eu não tivesse todo esse tempo para estudar, porque não sou eu, é Ele. Quando eu subi ali, eu comecei a dar um frio na barriga, assim. Aí eu falei para a mãe, eu estou nervosa. Ela falou, não, fica tranquila. Aí depois eu comecei a louvar, eu estou tremendo, gente, mas o Espírito Santo falou para mim, não é de nervoso. Eu fui orar, só que eu estava pensando em orar normal, começou a sair oração em línguas. E eu vi assim, não é para me engrandecer de jeito nenhum, gente, mas que não sou eu, mas é o Espírito Santo que vai falar no coração de vocês. E para começar, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas, no capítulo 17. Vamos ler um texto aqui, que é um texto muito forte, para nós meditarmos nesse tema tão importante, que é gratidão. Lucas 17, nós vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 19. Diz assim: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar no povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. Tem uma outra tradução que está, eles gritaram, nessa que eu estou lendo, que chama, clamaram, mas tem outra tradução que está, eles gritaram: Mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao se ver curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhes pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 12 homens? Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: levante-se e vá, a sua fé te curou. Feche os seus olhos. Papai,
nos dê nessa manhã um coração de gratidão. Que nós possamos ser gratos em todo instante. Que nós possamos reconhecer tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que nós possamos reconhecer que sem Ti nós não somos nada. E sem a Tua presença não importa a riqueza, não importa a saúde, não importa nada. Que somente a Tua presença nos basta. Nos dê esse coração, para que nós possamos, assim como esse samaritano, sempre voltar a Teus pés, para Te louvar e Te engrandecer. Em nome de Jesus, amém. Gratidão. O que é gratidão? Primeira coisa, gratidão é dependência. Se eu tenho um coração grato, eu vou ser totalmente dependente de Deus. Eu vou entender que sem Ele eu não posso nada. Como diz o último louvor que a gente acabou de cantar aqui. O que adianta nós termos riqueza? O que adianta termos as coisas desse mundo se não termos Jesus? Sem Jesus, nada funciona. E com Jesus, somente a graça dele nos basta, como diz o louvor. Então, se eu tenho um coração grato, eu sou totalmente dependente de Deus. Como que está a sua dependência de Deus? Você tem dependido de Deus? Ou você tem achado que você é suficiente? Eu ouvi uma história outro dia que diz assim: se um homem estava caminhando por um trilho de trem e de repente ele caiu e o pé dele ficou preso no trilho ali, ele não conseguia se soltar. E ele lá tentando se soltar, de repente ele começa a ouvir o barulho do trem. E quando ele começa a ouvir o barulho, ele fica desesperado. Aí ele começa a orar. Porque na hora do desespero é assim, né? Todo mundo lembra de Deus. Até quem não crê em Deus, começa a lembrar dele. Pai, Deus, por favor, tem misericórdia de mim. Me ajude a soltar o meu pé, que eu não tenho que passar em mim. Que eu não quero morrer agora. Se o Senhor me livrar, eu vou para a igreja. Eu não vou mais cometer os erros que eu estou cometendo. E vai, e fala. E no meio daquela hora, daquele desespero dele, ele consegue tirar o pé. E aí ele pula para fora do trilho, o trem passa, ele fala, ufa, consegui. Aí olha para o céu e fala, não precisa me ajudar mais não, Deus, eu já consegui sozinho. E quantas vezes nós somos assim? Nós pedimos, Deus ele faz o milagre, e nós achamos que nós fizemos sozinhos. Precisa mais não, Deus, eu já consegui, eu já sou bom. Em nome de Jesus, que nós possamos ter um coração de gratidão, não ser ingrato. A ingratidão, gente, infelizmente, ela está enraizada no coração do ser humano. Só que nós, como servos, como filhos de Deus, nós não podemos ser assim, nós temos que ser diferente. A ingratidão está desde lá do começo. Se a gente for ver, lá no jardim, lá em Adão e Eva, já havia ingratidão. Pense comigo, Deus fez um jardim, colocou lá inúmeras frutas. Tem tantas frutas, gente. Eu tenho certeza que tem alguma fruta que você não experimentou ainda, assim como tem muitas que eu não experimentei, de tanta variedade que tem de frutas. E Deus colocou todas essas frutas lá no jardim. Todas essas frutas estavam lá no jardim. Aí tinha uma fruta que Deus falou, dessa fruta aqui não quero que você coma. Porque se você comer dessa fruta aqui, ela vai te abrir os seus olhos, vai ter conhecimento do bem e do mal e você vai morrer. Então não é para você comer dessa fruta. E tinha 1000 frutas lá. Todas, imagina aí a fruta que você mais gosta. Aquela fruta mais gostosa. Você podia comer ela à vontade. Adão e Eva podiam comer o quanto eles quisessem. Estava assim disponível todas. Mas o que ele fez? Ao invés de olhar todas as frutas que ele estava disponível, ele começou a ser ingrato por todas aquelas frutas que estavam disponível. E começou a reclamar por aquela fruta que eles não podiam comer. E quantas vezes nós somos assim? Deus ele nos dá tantas coisas. Nós temos casa, nós temos família, nós temos tudo.
Nós temos roupa e a gente reclama por aquela coisa que a gente não tem. Quer ver uma coisa assim que é muito de mulher? Tem lá 50 calças jeans no armário. Aí tá lá mexendo no Instagram e vê uma calça. Nossa, que calça linda. Eu quero essa calça. Eu tô sem calça, eu preciso dessa calça. Quantas calças tem lá no armário? Precisa daquela? Eu usei aqui um exemplo bobo, mas quantas vezes a gente faz isso? Estava lá maçã, uva, banana, abacaxi, sei lá, todas as frutas. Da mais simples à mais exótica. Todas disponíveis. E eles começaram a o quê? Ser ingrato por aquelas coisas que eles tinham. E a ingratidão, ela é o começo de tudo. A ingratidão é o começo de todo o pecado. Se você começa a ser ingrato, aí você começa a reclamar, a murmurar. E quando você começa a reclamar, a murmurar, aí você faz o quê? Desobedece. Sempre ouvimos que o primeiro pecado foi a desobediência. Não, o primeiro pecado foi a ingratidão. Então, que isso possa tocar no profundo do nosso coração. A ingratidão, ela é a raiz de todo o pecado, de todas as coisas ruins que vai acontecer na nossa vida. E por contrário, a gratidão vai abrir portas inimagináveis. Quando nós somos gratos por tudo que Deus fez por nós, quando nós somos gratos pelas pessoas que Deus colocou no nosso caminho, quando nós somos gratos pelas coisas que as pessoas fazem por nós, cara, isso é maravilhoso. E a gratidão, ela nos faz ter um sentimento de pertencimento, um sentimento de plenitude. Se você for grato, tem até um versículo que fala assim: se os seus olhos forem bons, tudo será bom, mas se os seus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão? Mais ou menos isso. Não estava aqui no estudo aqui, mas é mais ou menos isso. Ou seja, se meus olhos for bom, se eu olhar tudo com gratidão, todas as coisas vão fluir. Mas se os meus olhos for ruins, se os meus olhos estiver carregados de ingratidão, e eu começar a olhar tudo com as coisas ruins, você pode ter a melhor fruta. Você pode ter todas as frutas. Aí não tem lá, vamos pensar aqui numa fruta ruim. Qual é a fruta que você não gosta, Thaís? Mamão. Aí estava lá o mamão. Não tinha o mamão, que a Thaís não gosta de mamão. Aí ela falou, mas eu queria comer um mamão. Eu não queria comer uma maçã, eu queria um mamão. Nem gosto de mamão, gente. E queria comer um mamão. Eu perguntei para ela, porque eu gosto de todas as frutas, viu, gente? A que eu menos gosto é o caqui. O caqui não, o kiwi. É o que eu menos gosto. Mas mesmo assim eu como, mas é o que eu menos gosto. Aí de repente, estou com vontade de comer um kiwi, mas tem lá todas as frutas que eu gosto, e estou reclamando da que eu não gosto. Da que eu nem tenho, que eu não tenho. Então, nós temos que treinar os nossos olhos para sermos gratos. Jesus, ele curou 10 leprosos, no texto que a gente leu. Mas apenas um voltou para agradecer. Qual é a diferença entre o um que voltou para agradecer e dos 9 que não voltou para agradecer? Todos eles foram curados, correto? Mas os 9 só receberam a cura. O que voltou para agradecer, estou até me arrepiando, gente. O que voltou para agradecer, ele recebeu a cura e a salvação. Muitas vezes nós estamos focados somente no milagre, somente na cura. Mas mais importante que o milagre é a salvação. E isso nós só vamos ter se nós formos gratos. Se nós não tivermos gratidão no nosso coração, nós não vamos receber mais que o milagre. Só vamos receber o milagre. Mas Deus, ele quer nos dar muito mais que isso. Como
eu até falei aqui que na minha tradução está clamaram, e tem algumas traduções que está gritaram. Quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele vai entre a Galileia e Samaria. Aquele caminho era um caminho que os judeus eles não gostavam de usar. Eles usavam outro caminho. Por quê? Porque naquele caminho eles passavam, como diz a palavra aqui, por um povoado. E esse povoado, onde se encontravam esses 10 leprosos, era um povoado de pessoas rejeitadas. Se você for ler a Bíblia, se você for estudar a Bíblia, naquela época tinha muito isso. Tinha as cidades refúgio, a cidade onde eram levados os leprosos, os assassinos, todas aquelas pessoas que eles achavam que não eram dignos de estar na comunidade, eles tinham um lugar para eles ficarem, porque eles não podiam ficar juntos. E os judeus, eles não passavam por ali. Por quê? Porque se um judeu passasse perto de um leproso, só de passar perto, ele era considerado impuro. Tem uma lei judaica que diz assim, que um leproso ele teria que ficar, no mínimo, 15 metros de distância de uma pessoa. Se eu tivesse aqui 10 metros de um leproso, eu já me tornava impura. Já era considerado contaminado por aquela lepra. E já tinha que fazer lá todo um ritual de purificação. E o que Jesus faz? Ao invés de Jesus passar pelaquela rota que todos os religiosos passavam, que todos os judeus passavam, que todas as pessoas que achavam que eles eram melhor, que eles eram escolhidos, que eles eram santos, que eles iam na igreja todo domingo, que eles faziam o que Deus queria que eles fizessem, eles passavam por fora, para não passar perto daqueles leprosos. Jesus, ele faz o contrário. E ele vai de encontro com aquele povoado doente, rejeitado. E Jesus faz isso com a nossa vida. Quantas vezes acontece algo na nossa vida que nós começamos a nos sentir impuros, que nós começamos a nos sentir, fugiu a palavra, mas que a gente não merece, imerecedores da graça, das bênçãos. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já. Nossa, eu não mereço mais, eu pequei, eu estou longe, eu estou fora. E aquelas pessoas estavam se sentindo assim. Se você está sentindo assim, ou se você já sentiu assim, saiba que Jesus, ele dá uma volta maior. Ele faz um caminho maior, somente para encontrar um leproso, somente para encontrar uma pessoa que está querendo a salvação, que está querendo buscar, que está querendo encontrar Ele. Ele dá um jeitinho de ir, de fazer. E Ele continua fazendo isso comigo e com você. Só que olha que interessante, quando eles chegam, 15 metros de distância, eles começam a gritar, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus olha e fala, vai lá, o sacerdote. E no meio do caminho eles são curados. Aí, um volta, e quando ele volta, o que ele faz? Ele se joga aos pés de Jesus. Aos pés. Gratidão, a gratidão, ela é aproximação. A ingratidão, ela é distanciamento. Aqueles 9 ingratos, eles não voltaram. Eles não voltaram. Agora o grato, ele voltou. E ele não voltou mais a 15 metros de distância, mas ele voltou aos pés do mestre. A Bíblia diz que ele se lançou nos pés de Jesus para agradecer. Quando nós temos um coração de gratidão, não importa o que tenha acontecido, nós começamos a nos aproximar. Nós nos aproximamos de Deus. Nós nos aproximamos de pessoas. Quando nós somos ingratos, nós nos afastamos.
Nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos dos nossos líderes. Nós nos afastamos, ficamos achando que é coitadinho, judiação. Na verdade, você é um ingrato. Não é coitadinho, judiação. Se você está longe, dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha para dentro de você. Vê tudo que Jesus já fez. Vê o que o seu líder já fez por você. Será mesmo que você está sendo rejeitado? Ou que você está longe? Que você está sendo ingrato? A gratidão é a aproximação. A gratidão, ela vem antes do milagre. Ela vem antes do milagre. Lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo 36, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele pegou o pão e o peixe, e levantou e deu graças. Depois que ele deu graça, ele repartiu. Primeiro a gratidão, depois a multiplicação. Primeiro a gratidão, depois o milagre. Não tem como haver milagre sem gratidão. Em João 11, 39, Jesus chega diante de um túmulo e fala para o povo lá, tire a pedra. E quando ele tira a pedra, Jesus ele fala, Pai, graças eu te dou, porque o Senhor me ouviu. E depois que ele falou isso, ele falou, Lázaro, sai para fora. Antes do milagre, tem que haver a gratidão. Se você não está sendo grato, você não vai ver o milagre. A gratidão, ela abre o caminho para o milagre. Eu estudando isso daqui, eu peguei, como eu falei, eu estava lá fazendo o hambúrguer, comecei a ouvir ministrações, e eu ouvi a ministração da Thalita Pereira, lá da Igreja do Amor, e peguei essa ministração, baseada ali na ministração dela. E quando eu ouvi ela falar isso, eu comecei a pensar na minha vida. A gratidão abre caminho para o milagre. Falei, Pai, será que eu estou orando errado? Que eu estou pedindo pelo milagre? Que ao invés de pedir pelo milagre, eu tenho que ter um coração mais grato? E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Sem gratidão não acontece milagre. Sem estar nos pés de Jesus não acontece milagre. Não adianta você querer milagre só vindo no culto de domingo. Não adianta você querer milagre se você não está ali nos pés de Jesus. Para acontecer o milagre, eu preciso estar nos pés de Jesus. A ingratidão, ela anda juntinho com o egoísmo. Preste atenção. Uma pessoa que ela é ingrata, ela é egoísta. Ela só quer receber. Ela acha que tudo gira em torno dela. Se você está achando que tudo gira em torno de você, você está sendo ingrato e egoísta. A ingratidão e o egoísmo não te leva para perto de Deus. O que te leva para perto de Deus é a gratidão. Então nós temos que aprender a ser grato. O grato, ele ora não só quando precisa. O ingrato, ele ora só quando ele precisa. O grato, ele ora porque ele reconhece que ele depende de Deus. O grato, ele está nos pés de Jesus porque ele reconhece que é o único lugar onde ele tem vida. O grato, ele se aproxima. Como o leproso voltou, o grato, ele sempre volta. Não importa o que aconteça, ele sempre volta. O ingrato, ele se afasta. O ingrato, ele pode até caminhar com você por um tempo, mas depois ele se afasta. E uma coisa que chega a ser curiosa,
Mas é interessante. As pessoas que você mais ajuda, aquelas pessoas que você cria uma expectativa sobre elas, que você vai lá, que você faz, são as primeiras a virar as costas para você. E às vezes aquela pessoa que você nem fez tanta coisa, que você deixou ela lá, ela vem e te serve de uma forma que você fala, uau, que coração de servo essa pessoa tem. Eu vou citar aqui o João Carlos. Ele me falou já que não gosta de chamar de João, é João Carlos, viu, gente? João Carlos. Chegou na igreja faz pouco tempo. Hoje eu estava na cantina ali. Estava uma bagunça lá, a cantina, um monte de louça suja, que eu não lavei a louça do churrasco ontem. Aí eu cheguei, como sempre eu faço isso, viu, gente? Vou contar para vocês como que é os bastidores lá, para o salgado ficar limpinho lá na frente. Está uma bagunça em cima da pia, eu cato todas as louças, enfio dentro de uma vasilha grande, enfio debaixo da pia, deixo lá debaixo da pia, depois do rolê tudo, aí eu vou lavar. Porque se eu chegar e for lavar antes, vamos chegar, o salgado não vai estar pronto. Aí eu estou lá fazendo café, correndo para lá e para cá. Aí o João Carlos chega. Você está bonita hoje. Nossa, vai sujar seu vestido, para que deixa que eu faço o café. Eu falei, não, o café deixa que eu faço. Mas já que você quer ajudar, lava a louça. Olha que teste que eu fiz para ele. Lava a louça. Não, pode deixar que eu lave a louça. E ele ficou lá, gente, acho que mais de 1 hora naquela pia. Foi aparecendo tanta louça suja para ele lavar. As formas estavam tudo... Sabe quando vai assando e não lava direito, que vai ficando aquele amarelo? Ele catou um bombril, deixou tudo a minha forma, tudo brilhando, mãe. Aí ficou brilhando, que eu falei, nem eu não areava desse jeito, ele areou. De verdade, eu não esperava que ele fosse fazer isso. E ele fez. Então nós temos que aprender a depender somente de Jesus. A ter um coração grato, ter um coração pronto para ajudar, mas não criar expectativa nas pessoas. Porque às vezes você cria expectativa em uma pessoa e aquela pessoa não faz aquilo que você pensou que ela ia fazer e você fica ali com o coração endurecido e acaba se tornando ingrato, acaba não fazendo o que Deus mandou você fazer porque uma pessoa não fez. Só que Deus, Ele sempre nos honra. Sempre. E Ele vai usar a pessoa que você menos imagina para te honrar. Então não se preocupe, não deixe de ajudar uma pessoa que você ajudou e a pessoa virou as costas. Eu passei por uma situação, pouco tempo atrás, de uma pessoa que eu ajudei, ela saiu ainda falando mal de mim. E aí teve uma pessoa que veio falar para mim assim, mas por que você fez isso? Por que você fez isso para essa pessoa? Estava na cara dela que ela era ingrata. Eu falei, o que ela fez sobre ela não diz sobre mim. E se aparecer outro ingrato do meu lado precisando de ajuda, eu vou ajudar o ingrato de novo. Porque eu não estou fazendo para a pessoa, eu estou fazendo para Deus. Não estou querendo ser melhor que ninguém, gente. Mas isso é o que Deus colocou no meu coração. E uma coisa que eu tenho que ser muito grata, que isso o meu marido também tem. O meu marido, ele não vem na igreja, ele é contra um monte de coisa, tem um monte de coisa que eu gostaria muito que ele fosse diferente. Mas para ajudar pessoas, ele ajuda. Isso é uma coisa que, é assim, eu tenho que aprender com ele às vezes. Que às vezes a pessoa dá uma mancada, eu já quero tirá-la de perto de mim. Ele fala, não, vamos ajudar. Essa questão mesmo, eu estava tentando ajudar essa menina, e assim, né, eu queria ajudar ela sem me envolver tanto. Aí ele olhou para mim e falou assim, já que você quer adotar, traz para dentro de casa logo. Vai ficar aí querendo ajudar a menina morando lá do outro lado? Traz para cá. Ele falou. Uma pessoa, um samaritano, né, jogando aqui na palavra. Uma pessoa que às vezes a gente pode olhar e falar assim, não está dentro da igreja, não está servindo. Às vezes tem um coração muito melhor. Os samaritanos, eles eram desprezados pelos judeus. Os judeus, eles achavam que eles eram melhores, porque eles achavam que eles eram o povo escolhido de Deus. E os samaritanos, eles eram desprezados.
E Jesus, ele fala aqui, na passagem, fala aqui que o samaritano foi o único que voltou para agradecer. Preste atenção, irmão. Se o samaritano, se o ímpio, a pessoa que está lá fora, que vive fumando, bebendo, falando palavrão, não está ajudando mais pessoas do que você. Não está agradando mais o coração do Pai do que você. Que pesado, né? Mas é a realidade. Muitas vezes nós estamos aqui, mas nós somos ingratos. A gratidão é lembrar. Ingratidão é esquecer. Nós temos o hábito de esquecer as coisas boas que as pessoas fazem para a gente. Às vezes a pessoa faz, a gente esquece. Mas uma coisa ruim a gente guarda. Não é verdade? Tem mais facilidade para guardar uma coisa ruim do que uma coisa boa? Você quer ver? Uma pessoa fez 99 coisas boas para você. Aí ela fez uma coisa que você não gostou. Pronto, fez um X na cara e jogou fora. Ingratidão. A gratidão é lembrar das coisas boas que as pessoas fazem, lembrar do que Deus fez para você. Nós precisamos lembrar. Salmo 103, o salmista ele diz: não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. É um salmo lindo, de gratidão a Deus. Nós temos que ser gratos a Deus. A gratidão, ela é de lembrar intencionalmente do que Deus fez por nós e do que as outras pessoas fizeram por nós. O nosso DNA humano, a Bíblia diz que nós fomos feitos no pecado, né? Desde que aconteceu o primeiro pecado, o pecado ele vem aí se alastrando, né, para a humanidade. Mas nós que fomos comprados, nós que somos regenerados, nós temos que ser diferente. Lá em Efésios 2, do 11 ao 13, vai dizer isso. Que antes nós estávamos longe, mas Jesus nos comprou com o sangue dele. Então nós somos comprados, nós somos regenerados, nós não somos mais quem nós éramos. Então nós temos que lembrar das coisas boas que Deus nos fez. A ingratidão, ela nos faz esquecer das coisas que Deus fez por nós. Vamos lembrar. Lá Peraí. Em Josué, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que quando o povo estava atravessando o Rio Jordão, Deus manda que cada um chefe da tribo pegasse uma pedra e levasse com eles. E aquela pedra era um memorial para eles lembrar do que Deus fez. E eu acredito que por várias gerações, os pais pegavam os filhos, falavam: está vendo essas pedras aqui? Essas pedras aqui são para lembrar que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus nos fez andar pelo deserto por 40 anos, mas que Deus nos entregou a terra prometida, que Ele nos prometeu, que Deus tem cuidado, que Deus tem feito. Blá, blá, blá. Passaram alguns anos, o povo esqueceu. As pedras continuaram lá, mas ninguém mais lembrava o que significava aquelas pedras. E quantas vezes na nossa vida, as bênçãos que Deus fez, continua aqui, mas nós não lembramos mais do processo, nós não lembramos mais do que Deus fez, não lembramos mais da caminhada, de tudo que Deus guardou, que Deus nos protegeu, de tudo que Deus fez, para que nós chegássemos aqui, que nós tivéssemos aqui as 12 pedras na mão. Nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer o que Deus tem feito por nós. Nós não podemos esquecer o que os nossos pastores têm feito por nós. Gente, eu lembro aqui, o primeiro culto que a gente teve aqui, como essa igreja era feia, gente. Sabe Gênesis 1? Sem forma e vazia? Era essa igreja. O primeiro culto, nem energia a gente não tinha.
Era literalmente sem forma e vazia. Olha que templo lindo que a gente tem hoje. E às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente esquece de tudo que Jesus já fez, de tudo que Deus já usou os nossos líderes para nos abençoar. Eu falei aqui da parte física, do templo aqui, mas e na nossa vida? Quantas coisas eles já fizeram para me ajudar? Quantas coisas Deus já usou eles para me ajudar? Teve uma época que eu fiquei com uma depressão, que eu só sabia chorar. E chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Sabe quem que me ajudou nessa época? Ali, ó. A mãezinha. Que segurou na minha mão e me ajudou a sair. Se eu for falar aqui tantas coisas que eles já fizeram por mim aí nesses 19 anos que eu ando junto, Jesus, são quantas coisas. Como que eu vou voltar para trás? Como que eu vou esquecer de tudo isso? Presta atenção, irmão. Nós não podemos esquecer das coisas que Deus fez por nós, das coisas que Deus usou pessoas para fazer por nós. A gratidão, ela abre a porta para os milagres. Não adianta eu querer milagre com um coração ingrato. Não adianta eu querer que Deus faça algo por mim, se eu estou totalmente longe dos pés dele. Se eu não agradeço pelo que ele já me deu, eu tenho que ser grato. Tenha memórias de gratidão. Eu quero fazer um exercício com vocês aqui agora, tá? A gente vai falar mais algumas coisas ainda, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, que você pensasse aí. Não quero nem que você pense lá fora, eu quero que você pense aqui, dentro da igreja. Quantas coisas você já recebeu neste lugar? Tem uma irmã que é o primeiro dia dela aqui. Em nome de Jesus, ela vai receber muito nesse lugar ainda. Mas pense aí, tudo que Deus já fez por você, irmã. Todas as vezes que Deus já te guardou. E vocês pensam aí. Você acha mesmo que era para você estar aqui, se não fosse Deus? Você acha que se Deus não tivesse te pegado no colo? Se Jesus não tivesse mudado a rota, passado lá no meio dos leprosos, você ia estar aqui? Você só está aqui porque Ele te amou primeiro. Tenha memórias de gratidão. Tenha um caderno de resposta de oração. Escreve o que você conquistou para você não esquecer. Se tem dificuldade para lembrar, comece a escrever. Escreve lá o que você conquistou. Pegue lá um caderno. A gente vai estar terminando o ano agora, né? Em janeiro, eu vou te dar uma dica para você aprender a ser grato. Em janeiro, pega um caderno e começa a escrever tudo que você, todas as bênçãos que você, que Deus te entregou. Sei lá, comprei um sapato que eu queria comprar. Comprei. Obrigado, Senhor, comprei um sapato. Tive um dia legal no passeio. Escreve lá. E no final do ano você olha quantas coisas para agradecer você tem. Memória de gratidão, ela nos faz apagar a ingratidão. Se eu deixar o meu eu falar, as minhas emoções falar, a minha ingratidão vai ser maior que a gratidão. Por quê? Porque nós temos essa tendência mesmo para murmurar. Não é assim? Cadê a Karina? Está ali a Karina. Ela falou para mim, não vai me citar. Eu falei, você deu brecha, agora eu vou. A gente tem a mania de assim, tá sol. Nossa, que sol. Tá calor. Ai, que calor. Tá chovendo. Mas porque tá chovendo. Nossa, e esse frio? Reclama de tudo. A Karina estava ali, ai, que calor. Aí eu falei para ela, não estou reclamando, estou só comentando. E às vezes, gente,
Não estou dizendo que a Karina estava fazendo isso, mas quantas vezes a gente está reclamando, está sendo ingrato e achando que está só comentando. Nós temos que trazer as memórias de gratidão e não de ingratidão. Nós temos que treinar o nosso eu, treinar a nossa mente a ser grato, a relembrar dos livramentos, das portas abertas, das curas, das provisões. Paulo ele vai falar assim: eu aprendi a estar satisfeito. Isso quer dizer que gratidão é um processo, é um aprendizado. Nós precisamos aprender a ser gratos. Se nós for deixar a nossa carne falar, nós vamos ser ingratos. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos aprender a ser gratos. Nós não podemos ser ingratos. Gratidão é expressão. E a ingratidão, ela esconde. Eu escrevi errado ali, era uma outra palavra que eu queria colocar ali, gente. Eu coloquei punição, mas não era punição, era uma outra palavra. Na hora que eu estava estudando, eu já tentei lembrar ela, mas não consegui lembrar. Fugiu a palavra. Mas a gratidão, ela expressa. E a ingratidão, ela recolhe. Se eu sou ingrato, eu tenho dificuldade de expressar. Qual que é o contrário de expressar? Esconder, mas não era essa palavra, era uma outra palavra, mas o ingrato esconde. Vamos usar isso, que eu coloquei errado ali, fugiu a palavra, já tentei lembrar, Deus não me fez lembrar essa palavra. Mas se eu tenho gratidão, eu vou expressar. Ah, mas a Mariana sabe que eu gosto dela, eu não preciso falar. Lógico que precisa. Ah, mas a minha mãe sabe que eu gosto dela. Lógico que precisa. Precisa falar, precisa dar presente, precisa estar junto, precisa expressar. Quem não expressa é ingrato. Ingrato. O ingrato, ele tem dificuldade de expressar. O ingrato, ele tem dificuldade de honrar. Gratidão é honra, ingratidão é desonra. Se eu sou grato, eu tenho facilidade em honrar. Se eu sou ingrato, eu não vou conseguir honrar. Porque eu não tenho gratidão no meu coração. É simples, muito simples assim. Eu sou grata pela vida da Karina, pela nossa amizade, por tudo que a gente já fez. Eu vou expressar isso. Agora, a Karina já andou comigo um tempão aí, faz uma caminhada que a gente está junto, a gente já viajou, já fez um monte de coisa. Mas eu estou nem aí. Eu não lembro de todas as palavras que ela me falou, não lembro de todas as atitudes que ela teve comigo. Eu não lembro. Isso é ingratidão. Ingratidão. Eu escrevi uma coisa bem besta, mas vocês vão até rir, mas Deus me fez lembrar disso agora. Uma coisa muito besta. Eu não sou de comer lanche. Não gosto de lanche. Aí um dia, a gente foi comer um lanche, se eu não me engano foi no Mac, mas não tenho certeza, a gente foi comer o lanche. Aí veio o lanche num papel assim, gente, que tonta eu. Eu fiquei pensando, mas como que eu vou pegar esse lanche? Como que eu vou comer esse lanche dentro do papel? Aí eu vou tirar do saco, de verdade, eu estava pensando isso. Eu vou tirar do saco, cadê um papel para mim não pegar? Aí a Karina olhou e falou assim, eu nem era pastor, né? Assim, gente, faz assim, ó, dobra assim. Aí o William ainda corrigiu ela na hora, falou, para, você acha que ela não sabe? Não sabia mesmo, Karina. Uma coisa besta, mas ela me ajudou. Aí o William ainda achou que ela estava me tirando ainda, ela estava me ajudando. Ela conseguiu ver, ela estava ali do meu lado, ela conseguiu ver que eu estava com dificuldade de gente comer o lanche. Sabe o que é isso, gente? É você estar junto. É você andar junto das pessoas. É você ser grato. É você ser um apoio, você ajudar. Quando você está junto da pessoa, quando você anda junto, uma coisa besta assim.
Você consegue identificar e ajudar. O João hoje conseguiu identificar que eu estava precisando de ajuda e foi lá me ajudar. Isso é gratidão. O ingrato, ele não consegue expressar. O ingrato, ele esconde. O ingrato, ele fica lá no cantinho dele. O ingrato, ao invés de expressar, ele murmura. Ele não consegue honrar. Ah, vou dar presente? Eu não vou dar presente. Por que eu vou dar presente? Ele não me deu presente, eu vou ter que dar presente para ele. Ingratidão. Desonra. Honra é eu honrar o que a outra pessoa carrega. É eu honrar o que o Espírito Santo colocou dentro da outra pessoa. O Carlito Paz, ele tem uma frase que é muito séria, muito verdade. Ninguém faz nada grande sozinho. E tem que ser o nosso lema. Eu não consigo fazer nada grande sozinha. Sozinha eu posso fazer só um pouquinho. Junto, nós podemos fazer muitas coisas. Vou voltar a dar o exemplo da cantina lá. Hoje, eu acabei fazendo uma escala com a menina que estava viajando. Eu fiz antes, depois não mudei. E ela não voltou ainda e ficou faltando ela. E a outra irmã que estava lá, ela esqueceu, tadinha. Ela esqueceu. Vamos perdoar ela que ela esqueceu, que ela estava na cantina hoje. E estava a Denise, essa outra irmã, e a outra que está viajando. Aí eu sempre chego, eu estou na escala ou não, ou sempre eu estou lá. Mas aí ficou eu e a Denise. E hoje, graças a Deus, deu um movimentinho top na cantina. Aliás, eu quero agradecer, aproveitando esse gancho aí, agradecer a todos vocês que foram lá abençoar a cantina. Porque sem vocês também a cantina não flui, né? Vocês têm que comer lá para fluir. E estava um corre lá. Se não é o João ir lá ajudar nós, nossa, a Denise hoje ia passar um aperto lá, né, Dê? Com o João lá ainda foi meio apertado. Mas gratidão é isso. Gratidão é olhar o que a pessoa está precisando e estender a mão. Gratidão, eu expresso a minha gratidão. E expressar a gratidão é isso. É ajudar, é fazer, é honrar, é dar presente, é tudo. Como que eu expresso a minha gratidão com Deus? Com Jesus? Tendo intimidade com Ele. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia. Quem aí tem dificuldade de ler a Bíblia? Não precisa falar não, viu, gente? Tem dificuldade de ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia, começa a dar aquele sono, não consegue ler. Consegue ler qualquer livro, ou consegue ficar no Instagram lá 2 horas, mas não consegue ficar 15 minutos lendo a Bíblia. Orar, então, 5 minutos, não tem mais palavra para falar. Acabou. 5 minutos é muito, né? 1 minuto, já não tem mais o que falar. Ingratidão. Sabe o que é isso? Distanciamento. Gratidão é estar perto, ingratidão é estar longe. Se você não consegue ficar aos pés de Jesus, é porque você está sendo ingrato. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, comece a dedicar tempo aos pés de Jesus. Comece com 1 minuto. Comece orando 1 minuto. Ore 1 minuto hoje. Amanhã você vai orar 1 minuto e 30. Depois de amanhã você vai orar 2 minutos. Daqui a pouco você está orando 1 hora. Comece lendo 1 versículo por dia. Daqui a pouco você vai estar lendo 1 página, 1 capítulo. Daqui a pouco você vai ler 10 capítulos no dia. Comece. Volte. Faça como aquele samaritano que voltou e se prostrou aos pés de Jesus. Se proste aos pés dele. Esteja aos pés dele. Seja grato pelo milagre que ele já fez na sua vida. Não é porque ele vai fazer o que ele já fez. Pare de pedir por uma coisa que você não tem. Pare de olhar para a fruta que Deus falou para você não comer. Olhe para as frutas que ele te deu para você comer. Olhe para tudo que ele já fez por você, não pelo aquilo que ele ainda não fez. E quando você agradece, quando você honra, quando você está junto, quando você dedica tempo para ele, ele vai fazer. A palavra dele não mente.
Tem um salmo, se não me engano, é o Salmo 37, eu sou meio ruim de endereço. Que a Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. O que é agradar-te do Senhor? É fazer Jesus ficar alegre comigo? Não! É eu me agradar em estar nos pés dEle. É eu ter alegria, ter prazer de ficar na presença dEle. Aí Ele vai fazer o que deseja o meu coração. Para Ele fazer o que deseja o meu coração, eu tenho que me agradar dEle. Eu tenho que estar ali, bem pertinho dEle. Expresse a sua gratidão a Deus em oração, em louvor, em entrega, em obediência. Expresse a sua gratidão às pessoas, honrando, reconhecendo, valorizando e ajudando. Expresse a sua gratidão a Deus e às pessoas. Expresse a sua gratidão de todas as formas, com aquilo que você tem. Outro dia eu estava ouvindo uma mensagem, não lembro quem que estava ministrando, porque eu tenho muito isso, viu? Coloco para rolar no YouTube lá, nem sei quem está pregando. Mas tinha um pastor que ele estava falando assim que, quando ele era criança, a avó dele sempre ia na casa dele lá, levava $20 para ele e $20 para a irmã dele. E ele pegava, ele falava assim: uau, a minha avó me deu $100. Toda vez era a mesma coisa. Até a avó descobrir que ele fazia isso. Aí ela deu $100 para a irmã e deu 20 para ele. E ele teve que engolir seco e agradecer ali pelos 20 que ele tinha, que a irmã tinha ganhado 100. O que isso nos diz para nós? Que nós temos que agradecer o que Deus já colocou na nossa mão. O que Deus te colocou na sua mão? Agradeça. Agradeça pelo que Deus já tem feito. Agradeça pelo lugar onde Ele te colocou. Agradeça pela sua família. Agradeça pela sua casa. Agradeça pelo ar que você respira. Seja grato em tudo. Gratidão é a aproximação. A aproximação, ela te leva para perto de Deus. A gratidão é lembrar. Ela protege seu coração do orgulho e do esquecimento. A gratidão é expressão. Ela precisa ser vista e ouvida por todos. A gratidão precisa ser vista e ouvida. Não tem como eu ser grato e ser escondido. A gratidão precisa ser vista. Quem só recebe o milagre, recebe algo grande. Mas quem volta para agradecer, recebe algo muito maior. Recebe presença, recebe comunhão, recebe a salvação. Que nesta manhã nós possamos ter um coração grato e voltar sempre para agradecer. Para que nós possamos não ficar só com o milagre, mas ficar com tudo que Jesus tem para nós. Se coloque de pé, feche os seus olhos. Lembre aí, no seu coração, na sua mente, de pelo menos 5 coisas que Deus já fez por você. Pelo menos 5 coisas. 5 motivos que você tem para agradecer. E agradeça a Ele nesse momento. Papai querido, nós nos rendemos aos teus pés. Assim como aquele leproso que voltou, aquele samaritano que voltou para agradecer, depois de ser curado da lepra. Nós nos rendemos aos teus pés nessa manhã, para te agradecer pela nossa vida, te agradecer por essa igreja, te agradecer pelos nossos pastores, te agradecer porque um dia o Senhor mudou a sua rota só para nos encontrar. Te agradecer porque hoje o Senhor nos fez acordar. Te agradecer porque o Senhor nos deu ânimo para nos levantar, nos arrumar e vir até aqui te adorar. Te agradecer pelo ar, pela vida, pela saúde.
Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Pai que nos ama, mesmo sem nós merecermos. Muito obrigado, Pai, por todas as lepras que o Senhor já tirou da nossa vida. Muito obrigado, papai. Papai, se existe alguém aqui, Pai, e se existe algum requinte no meu coração de ingratidão, eu peço que o Senhor tire nesse momento. Que o Senhor tire toda a ingratidão do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida. Que o Senhor não nos deixe, Pai, viver longe de Ti, mas que o Senhor nos traga para os Teus pés toda manhã. Nos ensine, Pai, a ser gratos. Que nós possamos dizer assim como Paulo: eu aprendi a ser grato. Eu aprendi a estar conformado. Eu aprendi a ser feliz no pouco e no muito. Não importa o que aconteça, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nos ensina, papai, a não olhar para as coisas que nós não temos, mas nos ensina a olhar para aquilo que o Senhor já nos deu. Nos ensina a ser grato pelas frutas que nós já temos e não olhar para a fruta que nós não temos. Nos ensina, papai, a mover o teu coração com a nossa gratidão, com o nosso amor, pois nós não queremos somente os teus milagres, nós queremos a tua comunhão, nós queremos o teu toque, nós queremos o teu abraço, nós queremos a tua salvação, nós queremos estar contigo todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra poderosa. Deus é bom, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Essa semana, em vários países da terra, teve o Thanksgiving, que é o dia de agradecer, né? Ações de graças. E colocamos aqui, não é uma cultura nossa, mas a gente tem que fazer a cultura, né? Olha, o dia das bruxas. O dia das bruxas também não é coisa nossa. Mas aí, lá no shopping, nas escolas, todo mundo lá adorando o capeta, porque dia das bruxas é dia do capeta. E aí o dia de ações de graça, que é o dia de agradecer, eu não vi nenhum shopping. Você viu? Não vi as escolas também promovendo isso. Mas a gente tem que promover, porque a gente é o povo de Deus. Amém? Então, e todo dia você tem que ser grato. Não é só no dia do Thanksgiving, não. Todo dia você tem que ter motivos para agradecer. Que é uma dica minha, não sei se você faz isso, mas comece a tua oração agradecendo. Nunca comece pedindo, comece agradecendo. Então, você acordou de manhã, você fala: obrigado, Jesus, eu estou vivo, acordei. Aí você agradece por tudo que você tem, né? Agradece pela sua casa, sua saúde, sua roupa, por tudo. E ter uma vida de gratidão. Nós somos propensos a reclamar. A gente tá tudo bom em nossa volta. A gente viu uma coisinha ali e a gente reclama. Ah, mas isso aqui está errado. Ah, mas aquilo ali não deu certo, né? E não, nós temos que ser gratos. Nós temos motivo para agradecer. Eu estava ali agradecendo a Deus por vocês, por essa igreja, né? Por tudo que Deus tem feito aqui, porque Ele tem sido bom. Amém? Glória a Deus. Se assenta um minutinho, eu quero dar os avisos. Nós estamos na reta final. Quem está cansado? Quem está cansado aí? Gente, final de ano, né? Eu estava falando para o pastor Leandro ali, que eu estou acordando com sono. Eu já acordo com sono todo dia, né? Porque esse ano foi uma bênção. Temos muitos motivos para agradecer. Mas também foi um ano lutado, hein? Foi um ano carregado. Mas graças a Deus que a gente chegou aqui e vencemos.
Então, tire férias, vai viajar, vai descansar, porque isso é importante, né? Se você puder, pastor, não deu para eu viajar. Então vai lá na lagoa, faz um piquenique, deita lá naquela grama cheia de carrapato e fica vendo os passarinhos, né? Porque a gente precisa ter um tempo de descanso. Amém, gente? Vai lá na sorveteria, sei lá, dá um jeito, faz alguma coisa. Não tem dinheiro para ir no clube? Toma banho de esguicho na sua casa lá, vai alguma coisa lá, mas descansa. Porque é importante a gente descansar, amém? Eu estou precisando urgente. Falei, pastor Leandro ali, eu preciso ficar um mês na praia tomando água de coco. Só escutando o barulho do mar. Ô, delícia, né? É isso aí. Então, você precisa também, faça, vá. Gente, vamos lá. Nós vamos ter, domingo que vem, Santa Ceia. Não falte, última Santa Ceia do ano. Olha que benção, né? Então, nós vamos fazer um culto de gratidão por tudo que o Senhor fez nesse ano aqui. Chegamos aqui e Deus tem sido bom. Então, você não pode faltar domingo que vem do culto de Santa Ceia. E dia 13, cadê os avisos aqui? Meninas, vocês estão dormindo aí? Estão acordadas? Nós vamos ter dia 13 o jantar dos 30 semanas. Eu queria convidar todos vocês para virem. Nós fomos lá na igreja da cidade semana passada e sexta-feira lá estava tendo a formatura deles. E olha que nem tinha jantar, hein? Porque lá tinha mais de 3.000 pessoas, lá não tinha como dar jantar para 3.000 pessoas. Mas aqui a gente vai fazer um jantar. Quem já foi no Espoleto lá no Iguatemi ou no shopping? Quem já foi no Espoleto? Espoleto é aquele... vai lá, tá? O dia que você for almoçar no shopping, vai no Espoleto. Você escolhe o ingrediente e o macarrão. A gente vai fazer igual aqui, né? E vai ter então a noite do Espoleto. E olha, crianças até 8 anos não pagam, apesar que elas comem bastante. A gente vai dar um boi. De 9 a 12 anos paga 20. E depois os 13 mais paga 30. Só que você vai comer à vontade. Você pode repetir, né? A gente vai fazer bastante comida aí. E então, gente, está de graça. Você falar que está caro, porque uma marmita hoje é quase isso, não é verdade? Marmitex aí. Então, para você comer 2 vezes, aí tem uns irmãos aí que aproveita e dá prejuízo, né? Come umas 3, 4 vezes. Teve um ano aqui que veio uma irmã que eu falei, rapaz, ela vai comer tudo. Ela entrou na fila umas 5, 6 vezes e rebentou. E a bicha era magra, hein? Se eu fizesse aquilo lá, eu estava doido. Mas olha, não tem problema, tá? Ninguém vai te reparar se você repetir bastante, só eu. Eu vou ficar olhando. Mas pode repetir, não tem problema. Eu vou olhar e não falo nada para ninguém. Só depois de 2 anos eu conto no culto. A hora que todo mundo esqueceu, aí eu conto, tá? Mas enfim, gente, vai ser gostoso. É um dia também da gente se alegrar. Os irmãos vão vir dar o testemunho. Porque o 30 semanas é um tratamento, né? E eles têm testemunhos para dar. Você tem que vir assistir. E quem não fez o 30 semanas, principalmente, você tem que vir para você ver como que é. E cada testemunho aqui vai inspirar você para você fazer o programa o ano que vem. 30 semanas ele dura 8 meses, né? São 30 semanas certinho. E você não pode deixar de fazer. Ele acontece toda quinta-feira. A partir de fevereiro, ano que vem, vai ter. Amém? Então, esse é o aviso. E dia 25 de dezembro, vem para o culto de Natal. Nós vamos fazer o culto de Natal aqui. Pastor, mas mudou. Tudo muda, né? A gente muda. Eu estava vendo o quanto que eu estou ficando velho. Gente, o mundo muda. Você não pode ser engessado. Gente engessada fica preso, né? E a gente tem que entender os propósitos de Deus. E a Bíblia se renova cada manhã. Então, eu já expliquei aqui por que a gente voltou a fazer o culto de Natal. Você tem que ser inteligente para entender. Jesus, ele nasceu um dia. Não é dia 25 de dezembro que ele nasceu. Ele nasceu por volta de outubro e setembro. E teve uma época, um bom tempo, que a gente comemorou o aniversário de Jesus, o nascimento dele, na festa de tabernáculos, né? E aí,
Só que a gente entendeu que mundialmente é dia 25 de dezembro, apesar de não ser a data correta. Então a gente vai vir celebrar Jesus dia 25. E eu acho que você tinha que pôr sua melhor roupa e vir. Olha, lá em casa, eu acho que na sua casa é assim, porque normalmente é assim. A gente faz a ceia do dia 24, né? Você vai lá, come a beça. Quem tiver sozinho, se você estiver sozinho dia 24, fala comigo que eu vou levar você lá para minha casa, tá? Nem que se eu tiver que comprar umas cadeiras, você vai lá em casa, porque eu não acho que você tem que passar o Natal sozinho. Pode ir lá em casa, vem passar com a gente. Sempre, nós põe um pouquinho mais de água no feijão, não tem problema. Porque a gente vai ter um momento de comunhão, dia 24 de dezembro. Que é meia-noite lá, né? Eu acho que lá na sua casa, na família, você deve fazer isso. Aí no dia 25 tem um almoço. Então você almoça com a sua família. Aí de noite é o culto aqui, gente. Então quando for 4 horas da tarde, você fala pro pessoal, ó, vai indo embora, vaza daqui, porque eu preciso ir pro culto. Porque vocês já ficaram via 24 e almoço dia 25. Ainda vai ficar de noite lá? Manda esse povo folgado embora, né? E fala, agora tem compromisso lá na igreja que eu vou louvar a Deus lá. Então não deixe de vir dia 25. Para a igreja estar bem bonita para Jesus. E vai ter uma peça de Natal. E a Karina, que é a líder do teatro, já vai começar a ensaiar. Você que é interessado, e nós precisamos de elenco. O ano passado foi uma peça linda que teve aqui. E você deve participar desse teatro. Então procura a Karina, fica de pé aí, Karina. Essa moça bonita, que é casada. Não, você que é solteiro, não cresça o olho. O marido dela é bravo. E ela vai ensaiar vocês, tá bom? Então vai ser uma benção. Então vem fazer parte aí do teatro. Amém, gente? E dia 31? Dia 31 é o culto da virada. Esse ano, nós ainda não vamos ter, mas o ano que vem, nós vamos ter a semana da virada. E não é na semana do dia 31, vai ser na segunda ou primeira semana de dezembro. A gente vai fazer culto todos os dias da semana. E vamos profetizar bênçãos para o ano seguinte. Eu estou aprendendo isso lá com a igreja da cidade, eles vão ter agora, na segunda semana lá de dezembro. E então nós vamos fazer aqui o ano que vem, tá bom? Mas esse ano o culto da virada é dia 31. E aí você vai trazer um prato salgado ou doce, ou um refri. E a gente vai pôr uma mesa aqui. E o culto começa às 10 horas. 10 horas da noite. E vai até meia-noite. Porque aí nós vamos terminar o ano orando, agradecendo a Deus. E começar 2026 orando. Olha que chique. Pedindo para Deus abençoar. Tá bom? Então aí depois a gente vai comer o primeiro alimento do ano já consagrado. E esse alimento vai simbolizar todo o alimento que você vai comer em 2026. Não vai faltar nada na sua casa, sua vida e no seu guarda-roupa. Esse ano, o tema do ano, coloca o tema do ano aqui para mim. Foi colheita, né? Põe aí para nós aí, por favor, o tema do ano. E quem aqui colheu? Quem colheu? Tem duas coisas que eu preciso falar, eu já vou encerrar o culto. Eu colhi. Colhi coisas boas e ruins, mas colhi. E terminei o ano abençoado. Agora, na hora que estava tendo um culto, o pastor Jean estava pregando aqui, eu aproveitei para dar um rolê na igreja aí. O Espírito Santo fez eu ir lá no estacionamento. Fui lá. E sabe o que Deus fez eu lembrar? Presta atenção aqui. Esse ano, durante um tempo, a gente ia orar lá no estacionamento. Quem lembra disso? E nós orávamos nos carros para os irmãos trocar de carro. Quem lembra disso? E eu falei, olha quanta gente trocou de carro. Quem trocou de carro esse ano? Olha aí. Nós oramos e aconteceu. E vai acontecer na sua vida ainda, você que ainda não trocou. Gente, a oração tem poder. Palavras proféticas têm poder. Então nós vamos por uma palavra profética que vai acontecer na nossa vida no ano que vem. Nós vamos ser muito abençoados. Amém ou não? Você crê nisso? Então fica de pé, então nós vamos encerrar o culto. Faz assim com a sua mão. Pai, eu te agradeço por esse culto, pelas bênçãos e vitórias. Leva-nos de volta agora, abençoados, gratos pelo teu poder.
Abençoa, Senhor, a nossa semana, que seja uma semana vitoriosa. Que nessa semana portas se abram, que o favor do céu esteja sobre a vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém e amém. Dá um abraço ao teu irmão, vai em paz. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Olá, que bom que você ficou conosco até o fim dessa palavra. Tenho certeza que Deus falou muito com você durante a transmissão desse culto. Quero aqui fazer um convite, você que quer nos conhecer ou tomar algumas decisões, como batismo, aceitar Jesus como Salvador, vai aparecer agora um QR Code aí na sua tela. Você escaneando, você pode entrar em contato conosco. Que o Senhor abençoe muito a sua família, a sua semana, e continue aqui no YouTube assistindo os cultos junto conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.